Exercício 11, pessoal. Esse exercício 11 tem o seguinte enunciado: para o suporte de batente mostrado na figura, determine as coordenadas do centro de gravidade. Ou seja, a mesma coisa que a gente vinha fazendo para a área e para a linha, né? Agora a gente vai saber qual é o centroide desse sólido aí, ok? Então vamos utilizar, pessoal, o método das áreas, né? Então vamos primeiro trabalhar com a figura, né? Vamos trabalhar com a figura e depois nós vamos definir o volume, o x e o y e o z, ok? Para mim no livro esse exercício só quer o x de centroide, mas aqui a gente vai resolver tudinho, beleza? Então nesse caso aqui, pessoal, vamos dividir essa peça em uma, duas, três figuras, né? Vamos trabalhar com essa base, então a gente vai lá e acha o volume dessa base, né? Depois a gente acha o centroide tranquilo, beleza? Depois a gente vai trabalhar com esse muro. Agora tenha cuidado, pessoal. Essa figura 1, nós vamos estabelecer ela como sendo toda a base, ok? Então essa figura 2, que vai ser esse muro, ela vai estar sobre a figura 1. Então note que tem esse local aqui, que vocês podem errar admitindo ele para as duas figuras. Não, a figura 1 vai ser toda a base e a figura 2 é o que está acima dela, que é esse muro aqui, tá vendo? Então tomem cuidado com isso, pelo amor de Deus. Então isso aqui vai ser a figura 2, né? Depois vamos pegar esta cunha aqui como sendo a figura 3. Vou só colocar aqui um esqueminha, né? E depois vocês vão perceber que aqui ele é chanfrado, né? Então não tem essa parte. Então vamos colocar essa cunha, né? Como ela não existe, o que é que nós vamos fazer? Vamos retirar ela, ou seja, vou aplicar o volume negativo. Então aqui vai ser a figura 3, né? E aqui vai ser a figura 4, ok? Então pronto, a partir disso aqui, pessoal, vamos calcular o volume e vamos calcular o volume de cada peça dessa, né? Lembrando que a figura 4 não existe, então esse volume obrigatoriamente tem que ser negativo. Vamos determinar o x dessas figuras, vamos determinar o y dessas figuras e vamos determinar o z dessas figuras, ok? Depois eu vou ter o x vezes o v, o y vezes o v e o z vezes o v, ok, pessoal? Então isso aqui é a minha tabelinha, aí depois a gente vai achar o centroide, beleza? Então vamos lá, qual é as dimensões dessa figura 1? Então perceba, pessoal, que essa figura 1 eu tenho a dimensão do que? De um paralelepípedo, né? Então eu sei que ela tem uma base 100, outra base 55 mais 45, que também vai ser 100, e tem uma espessura de quanto, pessoal? Essa espessura aqui vai ser de quanto? De 12. Então o volume deste paralelepípedo vai ser 100 vezes 100 vezes 12. Então olha como é fácil, né? Perceba que depois eu vou retirar desse 4. Então como eu sei de um paralelepípedo, eu coloco todo, depois tiro a cunha, que eu também sei, tá entendendo? É melhor do que você trabalhar como sendo um trapézio, ok? Então vamos lá. Em relação ao eixo X, pessoal, qual vai ser o centroide dessa figura? Se em relação ao eixo X ele tem uma dimensão de 100, o centroide em relação a X vai ser quanto? Vai ser 50, ok, pessoal? Então beleza. Agora o centroide em relação a Y. Perceba, pessoal, que a base, o eixo X passa exatamente embaixo, né? Então o Y vai ser o que? A metade da altura, né? Da metade de 12. Então nesse caso vai ser 6, ok? E em relação a Z vai ser o que?
a metade de 55 mais 45, que vai ser 100. Também vai ser 50. Percebam, pessoal, o quanto é fácil vocês determinarem o volume e também determinarem o centroide dessas figurinhas, ok? Então, não é nada difícil. Então, vamos agora para essa mureta aqui, ó. Quais são as dimensões dessa mureta? Eu sei que ela tem 100 e sei também que ela tem 12. Só falta eu achar aqui a altura. Ah, professor, a altura é 88. Não é 88, você vai pegar essa altura da base aqui, ó, que a gente fez anteriormente. Então, eu vou pegar 88 e vou diminuir de quanto? De 12. Então, vai ser 66. Então, essa figura 2, que é esse muro aqui, ó, ele vai ter 100 vezes 66 vezes 12. Ok? Então, beleza. Qual vai ser o x do centroide? Então, vamos lá. Em relação ao eixo x, ó, ele tem uma cota de 100. Então, como é um paralelepípedo, é metade de 100, que vai ser quanto? 50. Ok? Então, perceba, pessoal, que cuidado. O y, note o y, pelo amor de Deus. Agora, qual é o y dessa figurinha? Aqui eu tenho o que, pessoal? Aqui eu tenho 66. Então, a metade de 66 dá 33. Ok? Então, 33. Tá entendendo? Mas note que esse 33 eu tenho que somar a espessura. Ok? Então, cuidado aqui, ó. Então, o meu centroide vai ser 12 mais 66 dividido por 2, ou seja, vai ser 33. Mais 12, pessoal, vai dar quanto? 12 mais 33, então fica 43, com mais 2, 45. E Z, pessoal, em Z eu tenho a espessura 12, não? E o eixo X está logo embaixo. Então, em relação ao eixo Z, eu vou caminhar a metade de quanto? De 12, que vai ser 6, ok? Então, beleza. Vamos para a figura que é a cunha, né? Ó, qual é o volume da cunha? O volume da cunha vai ser o que? O volume do trapézio do paralelepípedo dividido por 2. Então, eu posso imaginar que essa cunha, ela tem um volume de quanto? Vamos lá, ó. 51, que é a base, vezes 62, que é a altura, vezes 10. Então, isso é o volume de um paralelepípedo, né? Ó, 51 vezes 62 vezes 10. Então, este é o volume deste paralelepípedo. Mas não é um paralelepípedo, é uma cunha. Então, eu tenho que dividir tudo isso por 2. Ok? Beleza. Então, vamos calcular agora o centroide desta cunha. Em relação a x, pessoal, vai ser o que? Perceba que ele colocou essa cota aqui de 34, né? Ó, que é aqui é fácil. Então, você perceba que em relação à origem eu tenho 34 mais a metade de 10, que vai ser 5. Então, vai ser 39. Ok? Beleza. Em relação a y vai ser o que? Note que o x, pessoal, é tranquilo, porque o plano de simetria nessa cunha, ele é perpendicular a x. Então, é só você ver essa distância da origem do plano. Agora, em relação a y, o que é que vai ser? Você vai ter que subir 12. Note que eu estou no plano XE, que o y é 0. Tenho que subir 12 e depois eu vou subir o que, pessoal? 1/3 de 62. Ok? Porque aqui você tem a maior concentração de massa, então fica 1/3 e aqui fica 2/3. Como eu estou em relação ao plano XE, vai ser 12 mais 1/3 de 62. Quando você coloca na calculadora, você vai encontrar 32,666, uma dízima periódica. Ok? Agora, em relação ao eixo Z, você vai ter que andar 12, né? Ó, agora, mais 1/3 de 51. Ok?
12 mais 1/3 de 51. Quando você coloca na calculadora, vocês vão encontrar 29. Ok, pessoal? Pronto. Beleza. Agora vamos para a última cunha, que vai ser essa aqui. Então ela não existe. Ela não existe. Como ela não existe, vamos colocar este volume como sendo o que, pessoal? Negativo. E esse volume vai ser o quanto, ó? 45, né, ó, vezes o que complementa 100 de 34, tá vendo, ó, que é 66, né, vezes a altura, que é quanto? Que é 12, né, ó, isso aqui é uma área de um paralelepípedo. Quando eu divido por 2, eu acho o volume desta cunha. Ok? Agora vamos trabalhar com o centroide. Em relação a x, perceba, pessoal, calma que agora eu tô trabalhando aqui, ó. Tá vendo, ó? É essa cunha aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, em relação a x, eu vou andar 34 e nesse caso vai ser 2/3 de 66, né, ó? Então, quando você coloca na calculadora, vocês vão encontrar 78. Né? Em relação a y fica fácil, porque a altura aqui é 6, é 12, né? Então a metade vai ser 6. Em relação a z, você vai andar 55, agora mais 2/3 de 45, né? Ó, que vai ser, nesse caso, quando você soma 45 com 55 mais 30, né? Que é 2/3 de 45, vocês vão encontrar 85, ok? Vamos dar uma parada aqui, porque agora eu vou preencher isso aqui e volto para nós determinarmos o valor do centroide, para não perder tempo calculando esse negócio. Então, pessoal, eu completei a tabelinha, mas eu gostaria que vocês dessem uma consertada aqui, que eu errei na hora de achar a dimensão dessa parede. Eu coloquei 88 e tirei 12, tá entendendo? Então 88 menos 12 dá menos 10, dá 78, menos 2 dá 76. E eu não sei de onde danado foi que eu tirei esse 66, pessoal. Então aqui não é 76, não é 66, mas sim 76. Então dê uma consertada aí, pessoal. Então é sempre bom vocês conferirem o que eu estou fazendo, porque eu já sou um senhorzinho de idade e pode ser que eu erre em alguma coisa. Então foi o que eu fiz: preenchi a tabelinha do x vezes o volume, preenchi a tabelinha do y vezes o volume e preenchi a tabela aqui, ó, essa coluna com y vezes volume. Fiz os somatórios, né? E também achei os somatórios da área, né? Ó. Então, se eu quero achar o x do centroide, esse x do centroide vai ser o somatório do x vezes o volume dividido pelo volume. Então, isso aqui, pessoal, vai dar 9,78 663 vezes 10 a quinta milímetros a quarta, né? Dividido pelo volume, que nós encontramos 2,0919, ó, que aqui já estava sumindo, né? Ó, 9 vezes 10 a quinta milímetros cúbico, ok, pessoal? Então, o somatório do x vezes volume está aqui, ó, né? Que é a coluna do x vezes volume, somatório. E o volume é o somatório dessa coluna. Pessoal, pelo amor de Deus, não esquecer que isso aqui é negativo, 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 tudo aqui é negativo, ok? Então, tem muitas vezes que a gente erra por questão disso. Quando vocês colocam na calculadora, perceba que eu vou cortar esse a quarta com esse metro cúbico, só fica milímetro, né? Ó. Então, o x do centroide, quando você calcula na calculadora, vai ficar 46,78 milímetros, né? Ó. Da mesma forma, se eu quero o y do centroide, ele vai ser igual agora o somatório do y vezes o volume dividido pelo volume. Isso aqui vai ser igual a quanto? O que nós encontramos no somatório do y vezes v foi 5,233
3, 5, 4 vezes 10 a sexta milímetro a quarta, dividido pelo volume, que foi 2,0919 vezes 10 a quinta milímetros cúbico. Corte esse milímetro cúbico com a quarta. Eu vou achar para y igual a 25,02 milímetros, ok? E se eu quero o Z do centroide, isso aqui vai ser igual ao somatório do Z vezes A dividido que A. Estou colocando A como se eu estivesse trabalhando com área. Não, isso aqui é volume, né? Então aqui vai ser volume dividido pelo volume, ok? Quando vocês vão pegar aqui o somatório do Z vezes volume, deu 5,49099 vezes 10 a sexta metros a quarta, dividido pelo volume, que é 2,0919 vezes 10 a quinta milímetros cúbicos, né? Ó, isso aqui vai ser igual a, quando você coloca na calculadora, 26,25 milímetros, ok, pessoal? Então está resolvido, né? Ó, só gostaria que vocês ajeitassem aqui, ou seja, não é 66, mas sim 76, né? É a diferença de 88 menos 12. 88 menos 10 dá 78, menos 2, 76, ok? E aqui não é área, é volume. Eu estou trabalhando agora com centroide no sólido, então vamos trabalhar com volume, ok? Exercício 12. Esse exercício 12, pessoal, tem o seguinte enunciado: determine o centro de gravidade da chapa metálica conformada conforme a figura. Então ele quer saber qual é a coordenada do centro de gravidade dessa chapa, né? Esse exercício, pessoal, é muito interessante porque vocês podem confundir na hora de for achar os centroides dessas figuras nas tabelas, ok? Mas vamos trabalhar de forma bem devagar, de forma que vocês entendam e vocês compreendam como é que eu faço a busca dos valores do centroide da figura na tabela, ok? Então vou fazer pelo método das áreas, né, que é mais fácil, né? Ó, então vou trabalhar aqui com a figura, ok, nessa coluna. Então como é que vamos trabalhar com as figuras? Vou trabalhar com essa figura 1, né? Ó, perceba que essa figura 1, pessoal, é uma área, mas ela é uma área em relação ao eixo x e y, ok? Então beleza, então vamos trabalhar com a figura 1. Vou até colocar a tridimensional para vocês compreenderem que é essa área 1 aqui, tá vendo? Ó, beleza. A figura 2 vai ser essa chapa aqui, ó, que está conformada em 1/4 de circunferência. Então vai ser essa figura aqui, ó. Vou colocar até a tridimensional para vocês entenderem, beleza? E por último vai ser essa chapa reta, né, inclinada, que vai ser essa figura aqui, ó. Vamos trabalhar essa aqui como sendo a figura 2 e essa aqui como a figura 3. Sabendo dessas figuras, pessoal, vamos trabalhar com a área dela, ok? Então essa figura aqui, pessoal, se trata da metade de uma circunferência, né? Ó, a área dela, a superfície. E como a circunferência é πr ao quadrado, então isso aqui vai ser πr ao quadrado sobre 2. Então vai ser π vezes o raio, que é 125 ao quadrado, dividido por 2. Beleza? Tranquilo. Percebam também, pessoal, que nós, a partir dessa figura, conseguimos definir o x do centroide dela, né? Ó, e eu também consigo definir o y do centroide, como também consigo definir o z do centroide,
ok? Então vamos lá preencher. Em relação a x, não, pessoal, em relação a x, o eixo x, o centroide dessa figura está mais ou menos por aqui. Esse valor que vocês vão olhar na tabelinha aqui, ó, que é 4r dividido por 3π, ele é válido quando você for medir a altura dele e o z dele. Mas como essa figura ela tem um eixo de simetria, né, ó, e percebam que esse eixo de simetria vai passar na metade da figura. Então vocês já sabem que o x para esse eixo é sempre 125. Então o centroide dessa figura em relação ao x vai ser 125, ok? O y dessa figura vai ser, quando você for olhar na tabelinha, vai ver que essa altura aqui é 4r sobre 3π. Mas perceba, pessoal, que sempre nós estamos trabalhando em relação a esse sistema de eixo, em relação à origem aqui, ó, que é nesse ponto. O x, né, ó, sempre vai ser, vocês vão perceber, sempre vai ser 125 para as três figuras, porque eu tenho um plano de simetria que divide essas figuras na metade. Então, qualquer ponto que você pegar nesse plano de simetria para essa figura toda, a distância em relação à origem, em relação a x, vai ser 125. Então, todos vão ser 125. Então, você pode colocar aqui para essa 125, para essa aqui também 125 e para essa aqui também 125. Ok? Espero que você esteja entendendo. Então, em relação a y, para essa figurinha, este valor, que é 4r sobre 3π, vai ter que ser somado a quem, pessoal? A 150 mais 80, porque ela está lá em cima. Então, em relação à origem, ou eu, para achar essa altura, ainda tenho que somar com esse valor aqui de 150 mais 80, que é essa distância. Ou seja, 150 mais 80 dá 230. Ok? Então, o y dessa figura 1 vai ser 230, que é essa altura daqui até o pé desse semicircunferência, mais o que vocês vão olhar na tabela, ou seja, 4r sobre 3π, ou seja, mais 4 vezes o raio, que é 125, dividido por 3π. Ok? Beleza. Agora vamos perguntar, qual é o z dessa figura? Ih, professor, o z dessa figura, não preciso nem calcular, porque essa figura ela está no plano x, y. Então, qualquer ponto que esteja nessa figura, ou no centroide, ou em qualquer ponto, o z vai ser igual a zero. Então, você vem aqui e bota o z igual a zero. Entendido, pessoal? Beleza. Então, vamos agora para essa figura aqui, ó. Ok? Essa figura aqui, ó. Então, como nós já vimos, né? Como é que eu faço para calcular a área dessa figura? Eu vou pegar esse perímetro, ok? Que é um quadrante de perímetro de uma circunferência, né? Ó. Vou pegar esse perímetro e vou multiplicar pela profundidade dele, que é 250. Beleza, pessoal? O perímetro todo é 2πr. Como eu vou dividir por 4, nos 4 quadrantes, que eu só vou trabalhar com um quadrante, vai ser 2πr dividido por 4. Ok? Aí vai dar πr vezes, dividido por 2, vezes, que nesse caso, qual é o valor do raio aqui, pessoal? Vai ser 80, né? Então eu já vou colocar aqui, ó, 80. Deixa eu dar uma apagada aqui para colocar 80. Então esse aqui vai ser 80, ok? Vezes a profundidade, que vai ser 250. Ou seja, isso aqui é o perímetro de 1/4 de circunferência, né? Repetindo, a circunferência é 2πr. Quando eu divido isso aqui para 4, vou cortar o 2, fica 2. Então, π 80, que é o raio, dividido por 2, ok? Percebo que com relação a x, é claro, já é a metade de 250, ou seja, 125, né? Ó. Agora, para y, aqui é onde você tem que ter o cuidado, pessoal. Quando você quer saber a altura dessa figura, que eu vou olhar na tabela,
essa área aqui, que eu vou ter que saber o centroide, ela deixa de ser uma área e passa a ser o que, pessoal? Uma linha, ok? Então perceba que tanto aqui eu vou trabalhar como sendo linha e aqui sendo que também linha. Eu só vou trabalhar com área quando for medir desse lado aqui, ó, tá vendo, ó? Então perceba que o centroide dessa figurinha aqui, como isso aqui não tem massa, é esse quarto de perímetro aqui, ok? Então vamos lá, com relação a y vai ser o que? Vai ser 150, né, ó, 150, mas quando vocês forem olhar na tabelinha, o valor do centroide para uma figura aqui de linha de 1/4 de circunferência vai ser 2r sobre π, ou seja, mais 2 vezes 80 sobre π, ok? Neste caso aqui, em relação a z, ó, eu só vou querer saber, o centroide está aqui, então eu vou só querer saber essa distância, que vai ser o que? 2r sobre π. Então, em relação a z, pessoal, presta atenção, em relação a z, aqui o z já é zero, né? O que é o plano xy. No plano xy, z é zero. Então, só vou colocar o que? 2r sobre π. Então, em relação ao eixo z, vai ser 2 vezes 80 dividido por π. Ok? Beleza. Para a figura 3, né, ó, nós temos o que? Uma chapa, né, ó. Então, a área dessa chapa vai ser que 250 vezes essa aresta aqui. Perceba que essa aresta ela é a hipotenusa de um retângulo de cateto 150 e 180. Quando você coloca na calculadora 150 ao quadrado mais 80 ao quadrado, tira a raiz, vocês vão encontrar 170, ok? Então, esta área aqui vai ser 170 vezes 250, ok? Então, beleza. Agora vamos calcular. O x sempre é 150, né? Por que 150? Porque essa figura tem um plano de simetria, né? Se você pegar uma faca e cortar essa figura aqui, o que você vai ter de um lado, você vai ter do outro. E nesse plano, os valores de x vão ser sempre 150. Ok? Então, pessoal, sempre vocês tentem identificar tanto o plano de simetria como um eixo de simetria, porque o centroide está sobre esse plano ou sobre esse eixo. Então, você já perceba que o centroide dessa figura vai ser, em relação a x, 125. Eu falei 150, né? 125. Beleza? Então vamos lá. Em relação a y, qual é o centroide dessa figura? Quando você vai olhar aqui também, você também vai ter uma linha. Então essa linha, o centroide, está no ponto médio, ok? Então em relação a y, vai ser a metade de 150, ou seja, 75. E em relação a z, vai ser a metade de 80. Ok? Que vai ser 40. Beleza? Então, a partir disso, o que é que a gente vai fazer? Vamos determinar o x vezes a área, né? Ó, aqui eu vou colocar o x vezes a área, o y vezes a área e o z vezes a área. Ok? Vou dar uma paradinha e depois vou preencher isso aqui para a gente não perder tempo e depois nós voltamos. Pronto, pessoal, voltando. Então, o que é que a gente precisa para saber as coordenadas do centroide? Primeiro, eu preciso somar esta coluna aqui, que é a coluna das áreas, ok? Então, quando você pegar a calculadora que for calcular, vocês vão encontrar o somatório das áreas igual a 9,84596 vezes 10 a quarta milímetros quadrados, ok?
Eu também vou precisar do somatório dessas colunas, que vai ser o somatório do x vezes a área. Beleza? Que quando você colocar na calculadora vai ficar 1,230,745 vezes 10 a sétima milímetros cúbicos, ok? Também vou precisar do somatório dessa coluna aqui, que é o y vezes a área. Quando vocês colocarem na calculadora, vocês vão encontrar 1,6447 vezes 10 a 7 milímetros cúbicos. E quando vocês somarem essa coluna, vocês vão encontrar o somatório do z vezes a área igual a 3,3 vezes 10 a sexta milímetros cúbico. Beleza? Então pronto, pessoal. Quando vocês determinam esses valores, nós podemos determinar o x do centroide, o y do centroide e o z do centroide. Ou seja, o x do centroide ele vai ser igual ao somatório do x vezes a área dividido pela área. Que isso aqui vai ser igual a 1,230,745 vezes 10 a 7 milímetros cúbicos, né, dividido pela área, que é 9,84596 vezes 10 a quarta milímetros quadrado. Corta esse quadrado com isso aqui. Quando você coloca na calculadora, vocês vão encontrar 125 milímetros, como era esperado. Perceba, pessoal, como você tem a concepção de verificar a questão do eixo de simetria, de plano de simetria, você já sabe. Então, é uma forma de você verificar, por exemplo, se as áreas que você calculou estão corretas. Se não deu 125, se eu errei em alguma coisa. Ou foi nas áreas ou foi no x. Então, se você errou na área, no x fica complicado você errar, porque você já sabe que tudo vai ser 125. Então, você vai procurar os erros de vocês. O y do centroide vai ser igual ao somatório do y vezes a área dividido pela área. Quando você vai olhar, ó, nós encontramos o somatório do y vezes a área de 1,6447 vezes 10 a 7 milímetros cúbicos, dividido pela área, que é 9,84596 vezes 10 a quarta milímetros quadrado. Quando você corta esse milímetro quadrado com esse cubo, vocês vão encontrar, vão na calculadora, pessoal, e vocês vão determinar o valor de 167,04 milímetros, ok? Então vamos para o z do centroide. O z do centroide vai ser igual ao somatório de z vezes a área dividido pela área. Quando vocês vão encontrar o somatório de z vezes a área, nós encontramos 3,3 vezes 10 a sexta milímetros cúbicos, dividido pela área, que é 9,84596 vezes 10 a quarta milímetros quadrado. Corte esse milímetro quadrado com esse cubo e vocês vão colocar na calculadora, pessoal, e vocês vão encontrar 33,5 milímetros, ok? Então, pessoal, você vê que esse exercício ele é simples. O que vocês têm que ter cuidado é qual tabela eu vou utilizar, se é da área, se é de linha, né? Então perceba que na visualização, né, em relação ao eixo, ao plano YZ, essa estrutura aqui, ela é visualizada assim, ó, na forma de linha. É isso aqui. Então você vai ver essa posição. Você tem que olhar na tabela de linha, porque o centroide disso aqui está mais ou menos, ó, por aqui. E esse valor aqui que você vai ver na tabela é 2R sobre π.
E aqui também 2R sobre π. Ok, pessoal? No demais, não é um exercício difícil. Beleza? Então, determinados os valores, vamos para o próximo exercício. Esse exercício, pessoal, tem o seguinte enunciado: determine o centroide do volume obtido pela rotação da área sombreada da figura sobre o eixo X. Então, pessoal, isso aqui nada mais é do que um exercício lá de cálculo 1, onde vocês aprenderam a fazer determinação do volume pela evolução de um gráfico, ok? Né? Então aqui a gente vai utilizar essa teoria, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que nós temos que fazer é determinar essa constante K. E eu determino essa constante K com um ponto, ok? Então perceba que para x igual a 0, eu vou ter o y igual a quem? A B, né? Ó, minto, a A, né? Logo, quando eu coloco x igual a 0, né? Eu vou ter y igual a A. Então fica A igual a K vezes 0 menos K menos H vai ficar menos H. Menos H ao quadrado fica H ao quadrado. Logo, o valor de K vai ser igual a A sobre H ao quadrado. Então, essa minha função, pessoal, vai ficar y igual a A sobre H ao quadrado, que agora é o valor de K, que multiplica x menos H ao quadrado. Ok? Vamos testar. Quando x for igual a 0, eu vou ter menos h ao quadrado, corto h com h ao quadrado, vou ter quem? A. Beleza, tá ok, que é esse ponto aqui. Quando x for igual a h, então h menos h dá 0, então isso vai ser igual a 0. Beleza, ok, está determinado essa constante k, né, pessoal? Como a gente viu, pessoal, se eu tenho um dv, vocês aprenderam lá em cálculo 1 que esse dv vai ser igual a π vezes a função ao quadrado vezes o dx. Pessoal, isso aqui nada mais é daquele elemento infinitesimal de volume que nós determinamos. Ou seja, isso aqui vamos admitir que seja o f de x. E esse f de x, quando ele gira, pessoal, ele passa a ser o raio. Então, estou pegando a área dessa circunferência, ou seja, vai ser πr ao quadrado, onde o r vai ser a função. Então eu só vou multiplicar por um dx, né, para ter o elemento infinitesimal de volume. Ok, pessoal? Então esse dv ele vai ser igual a π vezes essa função ao quadrado. Aí vai ficar o que? Presta atenção: a ao quadrado, h à quarta, vezes x menos h ao quadrado, ok? Que isso aqui vai ser igual a A ao quadrado π sobre h à quarta vezes x menos h, isso elevado o que, pessoal? A quarta, ok? Então, pessoal, a gente vai resolver exatamente isso aqui, né, ó? Então, já posso integrar, né, ó? Integrar aqui e integrar aqui. Note que o meu diferencial aqui vai ser quem, ó? O dx, né, ó? Então, o meu dx é o eixo x. Então, ele vai variar aqui, ó. O diferencial está no eixo x. Então, o limite de integração vai ser de 0 a h. Ou seja, vai ser de 0 a h. Então, integral de dv vai ser igual a v, que vai ser igual, esse termo é constante, eu vou cair ele fora da integral, ou seja, a ao quadrado vezes π sobre h à quarta, vezes a integral de x menos h à quarta vezes dx, isso variando de 0 a h. Isso aqui vai ser igual a ao quadrado π sobre h à quarta vezes, quando eu integro isso aqui, pessoal, vai ficar 5, né, ó, x menos h sobre 4 mais 1, 5, ok? Variando de 0 a h.
Perceba que eu posso fazer isso porque a derivada da interna é 1, pessoal. Então eu vou tratar isso aqui como sendo um u, né? Ó. Então integral de u elevado à quarta vai ser qual? U à quinta sobre 5. Então isso vocês já pegaram lá em cálculo 1, né? Ó. Então isso aqui, pessoal, perceba que quando eu substituo o h aqui, ó, vai zerar. Então vai ficar menos, opa, com esse menos h elevado à quinta vai ser negativo, né? Ó. Então fica positivo. Beleza? Então, quando eu substituo, vai ficar h a ao quadrado π sobre h à quarta, que multiplica, vamos lá, quando eu substituo zero, né, ó, quando substituo h, que é o limite superior, vai zerar. Então, menos, agora vou substituir o zero. Fica menos h elevado a quinta. Como o expoente é ímpar, vai ficar negativo. Com menos, né, pessoal, fica positivo. Então vai ficar h a quinta sobre 5. Ok, ó, corta esse a quarta com a quinta, a resposta vai ser 1/5 de a ao quadrado h π. Ok? Este é o valor do volume. Beleza? Pronto. Agora, o que é que está faltando para nós acharmos o centroide? A integral, né, ó, integral do x do elemento vezes o dv. Beleza? Aqui, pessoal, não é dx, é dv. Ok? Então, vou dar uma apagadinha aqui para ficar bem bonitinho. Ok? Como nós estamos trabalhando com volume, a integral é x do elemento vezes o dv, que é o volume. Depois eu coloco que ainda está secando, ok? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos multiplicar esse dv aqui, ó, por um x. Então essa integral vai, como esse termo é constante, vou retirar já ele de dentro da integral. Integral a ao quadrado π sobre a à quarta vezes integral de x vezes x menos 4 a quarta vezes dx, isso variando de 0 a h. O que nós temos que fazer agora é resolver essa integral, beleza, pessoal? Então, uma forma de vocês resolver essa integral é fazendo integração por parte, né, ó. Aí deixa eu colocar aqui, ó, resolvendo integral de x vezes x menos h elevado à quarta dx. Beleza? Então, vamos fazer integral por parte, ou seja, a integral de u dv vai ser igual a u vezes v menos integral de v du. Beleza? Então, se eu definir, por exemplo, u igual a x e o dv igual a x menos h a quarta dx, logo a gente vai verificar que o du vai ser igual ao dx, beleza? E quando eu faço a integração, que essa integral aqui eu já resolvi, v vai ser igual a x menos h elevado à quarta, né, ó, minto, agora que vai ser a quinta, né, a 5 sobre 5, beleza? Porque eu estou integrando isso aqui. Essa integral nós já resolvemos aqui, tá vendo? Ó? Então, como é que fica essa integral? Então, integral de x que multiplica x menos h elevado à quarta dx vai ser igual a uv, não, então o que é x vezes x menos h elevado à quinta sobre 5, né, ó, menos integral de v, ou seja, x menos h elevado a 5 sobre 5, né, ó, vezes du, que é dx, ok? Então aqui dá para vocês verificar que o valor dessa integral vai ser igual, repito isso aqui, ó, x que multiplica x menos h elevado a 5 sobre 5 menos x menos h elevado a 6 sobre c vezes 5, 30. Então, este é o valor desta integral, ok? Então, vamos voltar aqui, ó. Então,
integral do x do elemento dv vai ser igual, deixa eu agora consertar o v aqui, ó. Esse valor é constante, a ao quadrado π sobre h a 4, vezes o valor dessa integral, que é tudo isso aí. Então vamos anotar, ó, x que multiplica x menos h elevado aqui sobre 5 menos x menos h elevado a 6 sobre 30. Variando de quem, pessoal? De 0 até h. Percebe que quando eu substituo h, ó, h menos h, zero. Então, lascou-se esse termo. Vai todos zerar. E h menos h, zero. Então, vamos substituir apenas o zero. Ok, pessoal? Perceba que esse termo, quando substitui por zero, também zera, né? Ó. Então, vai ficar apenas esse aqui. Então, vai ficar h a sexta, né, pessoal? Isso aqui fica positivo, então vai dar negativo. Mas como eu estou no menos, vai ficar o que, pessoal? A resposta vai ficar h a sexta sobre 30, ok? Obviamente que multiplicado por essa constante aqui, ó, π sobre h a 4, ok? Corta esse h a 4 com esse a sexta, fica ao quadrado, né, ó. E pronto. Então a resposta disso aqui vai ser 1/30 avos, a ao quadrado, h ao quadrado, π. Ok? Este é o valor dessa integração, né? Ó. Beleza. Então pronto, está terminado. Então se eu quero saber qual é o x do centroide, ele vai ser igual à integral do x do elemento dv dividido pelo volume. Isso aqui vai ser igual. Integral do x do elemento dv, nós achamos isso aqui, ó. 1 sobre 30, a ao quadrado, h ao quadrado, π. Dividido pelo volume, que nós encontramos isso aqui. Como é dividido, pessoal, eu vou colocar o contrário. Então, fica 5 sobre h a ao quadrado, h, π. Corto o h ao quadrado com a quadrado, o a quadrado com a ao quadrado, 1h com o quadrado de o, π com π, então vai ficar 5 sobre 30h, ok? Se eu dividir por 5, vai ficar 1/6 de h. Então, este é o valor do x do centroide, né? Devido à revolução dessa função. Perceba que y e z vão ser zero, porque o eixo x é exatamente o eixo de simetria. E nesse eixo, todos os valores de x são zero e todos os valores de z também são zero. Ok, pessoal? Então, vamos agora para o capítulo 9, que é momento de inércia, né? Ó, como nós estávamos no capítulo 5, que vai tratar de uma característica geométrica, já vamos para o capítulo 9, para a gente fechar em mecânica as características geométricas de uma figura, seja ela uma área, seja ela uma linha, ou seja ela um sólido. Beleza? Então vamos para o capítulo 9, momento de inércia.